Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Queridos e queridas, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nosso Deus nos dá de estar mais uma vez aqui para compartilhar a gloriosa palavra do nosso Deus. Meus queridos, estamos meditando no livro dos Salmos. Meditamos no Salmo 57, onde Davi pediu a misericórdia de Deus, pediu a ajuda e a graça de Deus ali na caverna de Adulão, quando estava fugindo ali de Saul e do exército corrompido do povo de Israel na sua época. E mais uma vez no Salmo 58, é mais uma composição de Davi, e vamos aprender sobre algumas corrupções na época de Davi, na geração dele, que tem a ver com a geração do século 21 e com a igreja do Senhor. E também vamos meditar sobre Jeová Gemulote, o Senhor recompensará, o Deus da recompensa. Então Davi louvando, adorando, exaltando, glorificando e magnificando o Deus Todo-Poderoso, entendeu que o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, é o Deus que recompensa, é o Deus que vai premiar, que vai dar vitória, que vai favorecer em meio à guerra. Prepara o teu coração, onde você estiver, espero que você e sua família estejam bem. Jesus vem e vai levar um povo santo lavado pelo seu sangue. Desde já, se inscreve no canal, compartilha, divulga, comenta e faz essa mensagem chegar a vários corações. E você ainda que não é convertido a Cristo, venha para Jesus, dobre o seu joelho, receba-o como único Senhor e Salvador da sua vida, para que seu nome esteja no livro da vida, que essa mensagem seja de grande edificação, valia para a tua fé cada vez mais ser aumentada. E você ainda que não é convertido, entenda o que a Bíblia ensina, e deixe o Espírito Santo falar o seu coração. Abra o seu coração para que o Espírito Santo fale lindamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, que Ele abra a porta da palavra e do nosso entendimento. Em nome do Senhor Jesus, prepara o teu coração, porque Deus vai falar conosco. Ore comigo. Querido Pai, Santíssimo Deus, em nome do Senhor Jesus, chego na tua presença para te agradecer. Obrigado por estar vivo. E obrigado, Senhor, pela tua misericórdia sobre a minha vida, para compartilhar a tua palavra nas redes sociais. Pai, eu não sei aonde este vídeo vai chegar, mas cada pessoa, Pai, que parar para ouvir, Senhor, a tua palavra, colocar fé, injeta fé na alma. E aqueles que ainda não são salvos em Cristo, tem misericórdia, salva, Pai, em nome do Senhor Jesus. E para a tua igreja seja de grande edificação, mais um aprendizado, Pai, para a glória do teu nome. Eu oro, crendo e já te agradecendo. Fala conosco por baixo das letras. No nome de Jesus, já te agradeço. Amém. Glória a Jesus. Se você tem um exemplar da Bíblia, livro dos Salmos, Salmo 58. Se você não tem, onde você estiver, no celular, no computador, na televisão, não sei aonde esse vídeo vai chegar, mas dai ouvidos aí, o que o Espírito Santo vai falar conosco. Salmo 58. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filho dos homens? Antes, no coração forjais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Seu veneno é semelhante ao da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, nem mesmo a do encantador perito em encantamento. Ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que escoam. Se armarem suas flechas, sejam elas feitas em pedaços. Como a lesma que se derrete, assim se vão. Como feto abortado, nunca vejo o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer vossas panelas, serão arrebatados. Assim, os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança. Lavará os pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus
que julga na terra. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Salmo tremendo, não é? Salmo didático. É uma composição do servo de Deus, de Davi, o amado do Senhor. E ele começa a falar sobre o cambalacho no meio da congregação. Acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Ou seja, a verdade conforme a palavra de Deus, o que é reto, o que é moral, o que é honesto. Vocês falam a verdade na congregação, onde vocês, na assembleia de vocês, louvado seja Deus. Vocês falam a verdade, vocês falam a justiça, o padrão ético, o padrão moral que conduz as famílias, o marido, a esposa, a sua prole, que conduz ali a sociedade, os bairros, as cidades, os estados. Vocês falam com verdade? Julgais retamente, ó filho dos homens. Isso aqui para os governantes da época de Davi. Eles julgam justamente, ou seja, conforme a lei de Deus. Lembrando que no Antigo Testamento era o poder teocrático, era Deus ele regendo o povo de Israel. Depois que o povo quis um rei, que foi o primeiro rei, foi Saul, aqui se desmantelou tudo, porque entrou o poder monárquico e Saul começou bem e terminou mal. E assim foram entrando os reis. Hoje, o Estado de Israel já tem 77 anos, né, de independência e não tem rei, mas tem o governo ali do presidente. E nessa época de Davi pergunta, esses governantes, eles estão julgando retamente, conforme a lei que Deus estabeleceu? Estão julgando justamente, aplicando hoje ao Estado de Israel, muita coisa, né? O Estado de Israel, que tornou-se laico, tem várias congregações lá, de igrejas protestantes, tem muitas coisas lá que o povo ainda aceita, está aí nesse impasse aí, acabou tendo o acordo de paz com o Irã, mas está nessa peleja aí contra o grupo terrorista Hamas. Ainda tem muitos civis israelitas ali sequestrados, e o Estado de Israel está nesse combate, até o Senhor Jesus vir e acabar com isso aí e reinar para todo sempre. Mas até lá, sabe Deus quando isso vai acontecer. Então, amados, isso aí é muito sério. Então, desde a época de Davi até os dias de hoje, Israel ainda tem muita coisa, não é? Porque, infelizmente, a descendência de sangue de Abraão, descendência espiritual de Abraão, sim. Mas ainda o Estado de Israel não crê que Jesus, a maioria não crê que Jesus é o Messias dele, o Cristo deles, e negam que sejam religiosos ou judeus cristãos que se converteram. Mas a grande parte do povo judeu, os israelenses, não crê que Jesus é o Cristo. Então eles estão nessa decadência pecaminosa e serão cobrados diante de Deus, não é? Mas na época de Davi, uma geração pervertida, uma geração contaminada pela mentira, pela injustiça, pelo cambalacho, pelo gato com lebre, pela parcialidade, a preferência, não é? Davi já começa a cobrar pela retidão. Sabe o que eu entendo também? Davi sentiu o toque do Espírito de Deus, pois Deus é a própria justiça, Jesus é a justiça personificada, não é? Está lá em Romanos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, Jesus foi feito justiça, santificação, redenção, Paulo disse. Então o próprio Jesus, deixa eu ler aqui para não falar errado, 1 carta aos Coríntios 1,30. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Veja que Jesus foi feito justiça. E aplicando aqui o lado figurativo da palavra justiça, que é reto, do que é justo, do que é moral, do que é ético, do que é correto, o padrão correto de se viver, que é o de Deus, é o divino. Ó congregação, falais vós deveras a verdade na congregação, vocês falam a justiça. E se fala a justiça, fala justamente na palavra. E sendo a palavra aqui encarnada, é o próprio Cristo que é a justiça. Ou seja, se falando de justiça, fala do próprio Cristo, principalmente a justiça divina. Ele é a justiça personificada. Julgam retamente, conforme a lei de Deus, e sabendo que na época de Davi não existia nada disso, pois o povo desprezava a lei do Senhor, os sacerdotes estavam corrompidos, profetas corrompidos. Então
a nação, na época aqui, estava totalmente pervertida. Mas nesse primeiro verso a gente já aprende a corrupção, onde o espírito do diabo, que é o espírito cambalacheiro, o espírito da mentira, da injustiça, ele entra, infelizmente seduz e corrompe a mente do homem pecador. E aqui para esse salmo aqui, e na época de Davi, era um perigo, porque o povo judeu, o povo de Israel, foi eleito para levar e evangelizar o mundo, levar Deus ao mundo. E assim esse povo entrou nesse declínio, e Davi sentiu esse toque do Espírito Santo e sentiu como Deus é justo e como ele pratica a justiça. Ele mesmo disse que ele pratica a justiça sobre a terra, não é? Jeremias capítulo 9, versículo 23 em diante. Veja que Deus disse: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Deus se agrada, Deus se alegra, Deus ama, é louvável, amável fazer justiça. Ou seja, a de Deus, viu? A dele, a moral, a vida correta, a vida honesta dele, o padrão divino, ele ama. Que coisa tremenda. Então Davi sente esse toque de Deus. Como é bom assim você sentir a presença de Deus e ter esse temor. Deus é um Deus justo. É um Deus que ele não aceita cambalacho. Ele não aceita propina. Ele não aceita corrupção. Ele não aceita funcionário público, privado. Não. Ele não aceita caixa 2. Ele não aceita. Deus abomina isso aí, porque é prática de Satanás, que é um ser totalmente abominável, nojento, infame e condenado e maldito para toda a eternidade. É condenado ao lago de fogo e amaldiçoado pelo próprio Deus. É um ser imundo. Então, o ser humano, que ele está dando lugar a Satanás, para Satanás trabalhar na mente dele e doutriná-lo, ensiná-lo a ser abominável, ser um com o diabo, na mesma visão, no mesmo plano, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, ele também é condenado diante da lei de Deus, não dos homens, mas diante de Deus ninguém escapa. Davi sente esse toque do Espírito Santo. Então, quando eu e você sente esse toque, a gente aprende também a andar na justiça e não andar com corrupção, como treta, com duas palavras. Não, porque tem um temor a Deus. Mesmo assim, sentindo o toque de Deus, como Judas Iscariotes, andando com o próprio Deus encarnado, andando com o Senhor Jesus, Judas traiu, se corrompeu. E não se arrependeu, teve remorso, mas depois tirou a própria vida. Então veja, muitos na época do Senhor, após a morte e a ressurreição de Jesus, após a subida de Jesus, a igreja ali, Ananias e Safira, que eram crentes, se corromperam e morreram. Muitos caíram da graça, muitos abandonaram a fé. Então veja que, mesmo sentindo, não permanecem na justiça de Deus, não permanecem na fé, abandonam e seguem a condenação e vão para o inferno, e depois para o lago de fogo. Você já sentiu o toque do Senhor? Você aprendeu a ser justo, pagar o que deve, honrar os compromissos, honrar a palavra que sai da sua boca, porque você representa Jesus? Aleluia. A gente sabe que tem muitas congregações cambalacheiras, crentes infelizmente, que dão falso testemunho, cristãos, que dizem ser cristãos, que dizem ter união e comunhão com o Espírito que é santo e que é justo. Davi sentiu esse toque e cobrou dos outros pecadores essa negligência sobre a justiça. Vocês falam a verdade? Falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Todos vocês estão falando que é correto, todos vocês estão falando que é justo, o que é honesto, o que é decente, o que é indecente. Vocês estão falando isso? Aleluia. Louvado seja Deus. É tão podre, né, amados? A gente está perto de pessoas cambalacheiras, pessoas que dão golpe nos outros, pessoas que usam a lei para se beneficiar, pessoas que não cumprem o que falam, sejam elas na política, na religião, sejam elas na sociedade, leigos, sejam elas com cultura ou sem cultura, alfabetizado ou não, preto, branco. É terrível, não é? Aleluia. Mas haverá uma recompensa para todos eles.
Verso 2, antes, olha, no coração, no íntimo, Provérbios 4, 23, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida, o íntimo, os sentimentos, as emoções, os desejos, os prazeres, a vontade. No coração forjais iniquidade. Forjar, é muito interessante esse verbo aqui, forjar. É modelar, trabalhar na forma e forjar, desenhar iniquidade. Iniquidade aqui é transgressão da lei. Viver a vida sem lei, sem regra, obedecer à lei da iniquidade. Ou seja, ser delinquente, ser perverso, ser desobediente a qualquer tipo de lei, qualquer tipo de autoridade. Insubordinação pura, isso é espírito de rebelião, do próprio espírito iníquo, que é o próprio Satanás. Veja como eles são presos pela mentira do diabo, enganadores, fingindo, como diz 2 Coríntios 12, que os ministros de Satanás fingem ser ministros de justiça, de verdade, de honestidade, de levar a honra, de levar a moral, de levar a ética. Tudo balela, é tudo máscara, todos eles são hipócritas, então eles fingem, porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Estamos vendo isso na política, na religião, em cada esquina, pessoas que fingem uma coisa e elas são outras. E sempre a máscara deles cai, porque o próprio Deus faz a máscara cair, crente. Aleluia, para que eu e você não fique enganados, nós não fiquemos enganados. Forja a iniquidade, planeja a desobediência. A lei diz uma coisa, mas a gente vai trabalhar, vai maquiar e vai burlar, tapear, fingir que está obedecendo, mas debaixo dos panos vamos quebrar essa lei. E qualquer uma, viu? Como a ordem de Deus é: não matarás, forja plano para matar. Não roubarás, forja plano para roubar. Não darás falso testemunho, forja planos para dar falso testemunho. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Seja a lei do nosso Brasil, enfim, qualquer nação aí que tem iníquos, ou seja, filhos do diabo, eles forjam a iniquidade, planejam na sua mente, trabalham nas suas reuniões, faz leis, regra moral, fingindo que é moral, religiosa. Eles forjam essa desobediência. E claro que debaixo dos panos. Quando vem à tona, vem aí o podre, não é? Aí sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Ou seja, a mão fala de poder. O poder que vocês têm, vocês na terra pesam a violência. Violência aqui, o abuso de autoridade. Tem autoridade e faz o que quer, manda e desmanda. É o que está acontecendo no Brasil também. O Supremo Tribunal está aí, ó, privatizando isso aqui, censurando aquilo ali. Ou seja, a autoridade que tem, sem nenhum temor a Deus, foge iniquidade e coloca a mão e vai censurando tudo que eles puderem censurar. Porque, está dizendo aqui Davi, pesa a violência das vossas mãos. Pesa. O poder que vocês têm, vocês dão de cano de ferro. Coloca a rédea curta no pescoço da nação. Mas tem uma recompensa. Glorificado seja Deus. Alienam-se os ímpios desde a madre. Eles já são alienados desde o ventre da mãe. Aí alguém diz assim: Deus me escolheu desde a barriga da minha mãe. Será? Eles já são alienados. A pessoa que é alienada, ela sai de um determinado convívio social e ela forma uma sociedade para ela, independente de lei. Não quer saber. Ela forma um país, uma nação, uma família, um estado. Ela vai se alienar. Então, desde a barriga, Davi já entendeu que existem seres humanos que já são alienados da lei de Deus e aqui na terra. Ele já nasce debaixo de pecado, já nasce debaixo de iniquidade. São crianças que crescem e aprendem com os pais, se forem ricos, se forem políticos, se forem religiosos. Eles já aprendem a se alienarem diante de Deus. Deus não é convocado para essa família. Deus não é lembrado nesse convívio familiar, pois essas pessoas já nascem da barriga da mãe, a mãe talvez com certeza alienada de Deus, e quer porque quer fazer o que eles bem entendem. Estamos vendo aí facções criminosas que também são alienadas da sociedade. Essas facções, elas formam a comunidade delas conforme julgam que tem que ter, o que
que tem que morrer, quem tem que viver. Então, esse grupo de pessoas que estão fora da lei, por isso são criminosos, estão na margem, por isso são marginais, estão na margem da sociedade. É um grupo alienado do convívio do Estado. E eles pulam, pisam, destroem, porque colocam uma lei e uma regra de vida. É como um país dentro do outro, feito o Vaticano, ali é um país dentro do outro. E assim essas pessoas fazem do mesmo jeito. Então Davi, na época dele, já viam pessoas assim, alienadas desde o ventre, irmãos. Desde a barriga. É uma geração do século XXI que não mudou em nada. São pessoas que nascem, já percebeu não? Crianças que nascem e Deus não escolheu essas crianças para serem um ministro do Evangelho, um proclamador do Evangelho, mas essas crianças já nascem com índole diabólicas, irmãos. Crianças que são ensinadas a serem pervertidas. Quantos vídeos tem aí os pais colocando crianças para fumar? A gente viu agora no Rio de Janeiro, semana, uma criança de 14 anos matou o pai, matou a mãe, matou o irmão de 3 anos de idade. Friamente, sem nenhum pingo de remorso. Essa criança é uma que Davi está dizendo que é alienada desde a barriga da mãe. Na mente dele, porque tinha um relacionamento virtual com uma menina desde os 8 anos de idade. Veja que esse menino já tinha contato com a internet desde os 8 anos de idade. Desde os 8 anos. Um adolescente, ali já era uma criança, agora um adolescente. E assim os pais proibiram ele de viajar. E ele julgou, ele foi o juiz, julgou e sentenciou a pena capital, a morte da família. E ele julgou e disse que tinha que matar o irmãozinho dele de 3 anos para que ele não sofresse com a ausência da mãe e do pai. Olha a mente do menino. Se esse menino, quando sair, ele é de menor, 14 anos de idade, se o menino fizer 18, vai estar na rua. E agora? Mas é uma criança alienada desde o ventre. Ele é o primeiro? Não. Tem criança de 12 anos que rouba, criança com 14 anos também, que andam com arma, com fuzil, que eu já vi em várias reportagens na televisão. Então são crianças alienadas desde o ventre. Louve a Deus que você, eu, a nossa vida, graças à misericórdia do Senhor, nós não fomos alienados nem de Deus e nem do convívio. Glória a Jesus, que nem aqui estaria vivo, nem tampouco você. Mas são pessoas que o Evangelho chega, mas elas rejeitam. E Deus, para não ser injusto, elas já são entregues à morte, sem Deus ter um pingo de misericórdia para essas pessoas tenebrosas. Mas existem pessoas, conforme a revelação do Salmo 58, que já são cabulosas, já são perversas e ensinadas para trabalhando a mente. Isso fazem parte de grupo de exércitos, facções, para ser o substituto de fulano e para continuar a dinastia perversa. Os ímpios, alienam-se os ímpios desde a madre. Veja que são ímpios, impiedosos, desumanos, cruéis desde a madre. Já são consagrados aos demônios para serem miseráveis, desgraçados, para serem terríveis na terra. E você pergunta, por que Deus permite? Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. Porque o pecador vive, claro que serão cobrados. E eles têm casamentos com A, com B, com C, e ali aquelas mulheres engravidam, Deus não tem nada a ver. Se Deus, por misericórdia dele, quisesse revelar para uma criança que nasceu nesse convívio aí tenebroso, aí é com ele, é com Todo-Poderoso. Então Deus vai lá e se revela e chama aquela criança ou aquele adolescente e se revela. Se aquela pessoa, aquela criança, crer no Senhor e crescer e ser uma pessoa devota ao Criador, amém. Mas não compete a Deus fazer isso não. Porque na Bíblia, aqui no Antigo Testamento, muitas nações, principalmente cidades tribais, Deus mandou destruí-las. Por quê? Seja dos filisteus, dos midianitas, dos amonitas, dos amorreus, dos moabitas. Quantas Deus não mandou aniquilar? Dos amalequitas, esses povos tribais aqui, e Deus mandou aniquilar todos. Todos. Porque Deus sabe, irmãos, o peso que era eles na terra e o grau de iniquidade que eles tinham. Então o Senhor é o dono da terra, do céu, da vida, da morte, do inferno. Ele manda e desmanda, e se ele resolve aniquilar, está aniquilado. De calabaragacio, como nuvia erguiafá. Aleluia.
Haverá muitos aniquilamentos, viu? Sobre a Mitchell como nuvem sérgia. Haverá muitos aniquilamentos. Deus vai aniquilar ainda muitos que negam o sacrifício de Jesus, que negam o sangue do Filho de Deus derramado na cruz, que zombam, que vão ridicularizar. Mas o Todo-Poderoso tem uma resposta. Ainda haverá muito choro na terra, irmãos. Haverá ainda muitas tragédias, muitas calamidades públicas, privadas, globais. E é só o princípio das dores, assim diz o Senhor. Andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Olha o que está na boca deles. Satanás, que é o pai da mentira. João 8,44. Falam enganos, conversa mutreta. Aleluia. Ludibriando, seduzindo e enganando as pessoas. Já aprendem com o espírito maligno. Falar enganos. Já são mentirosos. E destino de mentiroso é inferno. Seu veneno é semelhante ao da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Quando o caluniador fala, ele derrama seu veneno na ferida, tal como a serpente. A reputação de ninguém está a salvo diante dele. O caráter de ninguém é respeitado por ele. E contra isso não há muita defesa. E aqui também parece que algumas víboras são surdas ou quase. Ou ainda que seu instinto lhe diz que se elas ouvirem alguns sons do encantador, elas se tornarão presa dele. Portanto, elas fecham seus ouvidos para não escutar, mesmo um encantador sábio em encantamentos. Ainda que isso não se aplique a todas as víboras. Isso aqui refere-se a algumas que são espertas demais para serem encantadas. Davi entendia muito bem essa linguagem, pois alguns animais que Deus deu essa habilidade tapam os ouvidos para não ouvir o som dos músicos. E Davi compara esses répteis, esses bichos, a esses pecadores. O veneno é semelhante à da serpente. Quando fala, sai envenenando qualquer mente, irmãos. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, principalmente ouvido para a verdade. Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias, os dias finais da raça imunda dos ímpios, a sã doutrina será comichão no ouvido, vai doer a orelha, ninguém vai suportar ouvir a verdadeira palavra do Senhor. Daí está as ideologias de gênero, está aí as políticas favoráveis ao pecado, e muitos estão seguindo, e Deus deixando, como diz 2 Tessalonicenses 2, que Deus entrega ao espírito da mentira, porque eles não creram na verdade para se salvar. Por isso Deus entrega ao espírito do maligno. E essas pessoas como víbora. Jesus chamou os fariseus, o grupo religioso da época dele, de serpentes venenosas. Jesus não adoçou não para aqueles cambalacheiros dos fariseus. E no século 21, vemos muitos cambalacheiros ultrajados de cristãos, mafiosos, vigaristas, que estão aí nas igrejas mentindo, enganando o povo. Mas haverá uma recompensa. Para não ouvir a voz dos encantadores, nem mesmo o do encantador perito em encantamento. Aí no verso 6 ele clama: ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Aqui Davi ora pedindo a destruição dos dentes de leões, que é a palavra usada aqui no sentido figurado, para se referir ao poder que Saul tinha e de seus homens, ali o exército do rei corrompido, que buscava destruir Davi. As serpentes venenosas eram os homens dissimulados e os difamadores. E os leões aqui que ele fala são os homens sanguinários que procuravam matar Davi, sentindo mais uma vez uma perseguição do exército do tirano rei Saul, corrupto, incrédulo. Davi pede que Deus destrua, quebre os dentes na boca e arranque os queixais dos filhos dos leões, os leãozinhos, ou seja, toda a cambada que seguia Saul e os inimigos de Davi. Davi está orando para Deus destruí-lo. E a gente aprende, devemos orar para que Deus destrua os nossos inimigos. Aqui está na velha aliança, e eu tenho que entender a qual nível do Salmo 58 está
alinhado, conectado com o Novo Testamento. Se tem alguma profecia a respeito de Cristo. Se não tem, eu fico calado. Não vou cavucar aqui e forçar o texto onde não tem. Eu sei que Cristo simboliza a justiça, quer dizer, a própria justiça personificada. E Davi pede para Deus matar, destruir. Devemos hoje, na nova aliança, no Novo Testamento, no novo concerto, pelo sangue de Jesus, pelo corpo que ele ofereceu lá na cruz do Calvário, o sangue vertido ao nosso benefício, o sangue vertido ao Pai. Devemos orar. Será que Jesus ensinou para a gente orar? Tem uma passagem bíblica que João e os outros discípulos estavam passando por Samaria e os samaritanos negaram Jesus. Então eles disseram: Senhor, devemos orar como Elias orou para Deus destruir. E Jesus diz: vocês não sabem que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio destruir as almas, mas salvá-las. E o Senhor não nos ensina a orar para a destruição dos ímpios. Não compete a nós, porque antes de pecar contra nós, estão pecando contra Deus. Hoje resistem ao Espírito Santo, não resiste a Arivaldo, não resiste a homem, a nenhum pastor, resistem ao Espírito Santo. Não resiste a presidente, resiste ao próprio Deus, que é o Espírito Santo, que é Deus. Então, nesse sentido, o Senhor dá tempo e chance. Quanto tempo, quantas chances Deus vai dar, não sabemos. Estamos no século 21. E quantos séculos atrás, muitos reis, rainhas, plebeus, cidadãos civis, leigos, anônimos tiveram tempo e chance de se arrepender. Quantos milhões morreram sem salvação em Cristo? Quantos não abandonaram suas religiões? Os ateus não abandonaram o ateísmo. E muitos morreram do jeito que quiseram viver no seu pecado. E aí? Então hoje não podemos orar como Davi aqui pediu para destruir a raça ímpia. Se bem que os ímpios são terríveis, né? Eles já estão dominados pelo diabo. Devemos orar para que o Senhor venha intervir. Se o Senhor quer salvar, se o Senhor não quer salvar, se já conhece Cristo, se já são ignorantes acerca do Evangelho, se já não são ignorantes, são dignos de morte. Mas aqui compete matar é o próprio Cristo. Em Apocalipse 1,18, Jesus disse que tem a chave da morte e do inferno na sua mão. Então quem mata é Jesus, quem arranca da terra é Jesus, quem manda para o inferno é Jesus. Então não compete a nós. Senhor, está nas tuas mãos os perversos. Você lembra de Estevão, em Atos 7, depois que ele pregou no Sinédrio, os religiosos corruptos, tiraram Estevão e foram apedrejá-lo até a morte. Estevão viu Jesus em pé, à direita da glória de Deus, o Pai. Mas veja o pai e o filho vendo um discípulo sendo martirizado. É porque Jesus mandou um raio, que Jesus não acabou com os corruptos. Porque não era o propósito do Senhor. Pois a morte vicária de Cristo, substitutiva, o sangue que ele ofereceu ao Pai para tirar a ira de Deus sobre os nossos pecados, Jesus fez maldição por nós. Esse propósito foi de salvar todo aquele que crê. Quem não crê continua no pecado, até ter tempo e oportunidade de se arrepender e vir aos pés do Senhor. Até lá, até o fim dos ímpios, não compete a nós orarmos para Deus matar, Jesus matar. É difícil demais, porque tem gente ruim demais na terra, viu? Tem gente perversa demais na terra. Pedimos ao Senhor que Ele dê um basta, venha logo o seu reino, faça a sua vontade. Quantos irmãos na fé em Cristo, igrejas sendo destruídas, cristãos sendo martirizados ainda no século 21, crianças sendo mortas por conta da fé em Cristo. Quantos irmãos estão sendo martirizados? Se você ver na janela 1040, acompanhe lá. Você vai ver quantos fora do país aqui, do Brasil. Quantos cristãos são perseguidos. Quantas pessoas estão matando cristãos. Igrejas sendo destruídas. E por que Deus não mata esses tiranos? Os grupos rebeldes que não aceitam Cristo. Eles não aceitam Cristo. Mas a cobrança virá. Deus vai quebrar os dentes. Deus vai arrancar os queixais dos leõezinhos. Sumam-se como águas que escoam. Se armarem suas flechas, sejam elas feitas em pedaços. Hoje tem bomba nuclear, as forças bélicas mudaram, não é? Mas Davi está pedindo. Senhor, destrua os ímpios. Destrua os filhos do diabo. Que eles sumam como águas que escoam. Você vê
Quando você toma banho, a água que escorre no ralo, o rio, né? Que a água está escorrendo. Água suja, como aqui bem pertinho que eu fiz um vídeo aí, a água deu aqui no meu joelho, pelo descaso do poder público. Essa água suja, barrenta, escoando. Sabe o que Deus está dizendo? Que é símbolo, essa água é símbolo de ímpios que serão escoados. Feito Davi está profetizando aqui. Escoam, eita Deus, sumam-se como águas que escoam. Água podre, que é ímpio. A água suja é símbolo de impiedade, de pecado. Se armarem suas flechas, sejam elas feitas em pedaços, ou seja, preparando ferramentas para matar, para destruir. As armas bélicas hoje, facas, armas de fogo, bomba nuclear, o Senhor faça em pedaços. Aleluia. Pode sim, essa oração de Davi. A gente orar no nome de Jesus. Isso ser destruído? Pode. Mas também não pode. Veja a bomba de Hiroshima, Nagasaki, que os Estados Unidos fizeram. Aniquilaram muita gente. Aí ele diz, como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o feto abortado nunca veja um sol. Olha como Davi está comparando. A lesma que derrete, o feto que é abortado. Ou seja, a criança que morreu dentro da barriga da mãe. Eles morram. Sumam. Lembrando que não tem um pingo de arrependimento, gente. Não tem um pinguinho só de arrependimento. Esse povo não tem. E haverá uma recompensa. Antes que os espinhos cheguem a aquecer vossas panelas, sejam arrebatados, assim os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. Davi está dizendo que aqui existem muitos arbustos espinhosos na Palestina, e as pessoas costumam apanhá-los e usá-los como combustível. E combustível também para fogueiras. Produzem um fogo rápido que se acende facilmente, mas logo se extingue. Os ímpios serão destruídos mais rapidamente do que uma fogueira de espinhos que leva aqui para aquecer as panelas de comida. Isso acontecerá quando Deus agir no sentido de eliminar todos os rebeldes da terra. A ideia é de repentina destruição dos ímpios. E tal destruição também é ilustrada nesse versículo aqui que a gente leu, como a imagem do redemoinho. Então, os ímpios serão destruídos repentinamente quando ainda estiverem cheios de vida e ativos. Ou seja, não serão destruídos por uma longa doença. Serão varridos de repente, mesmo desfrutando de perfeita saúde. Os espinhos na Bíblia, eles são um símbolo dos ímpios, de pessoas iníquas. E antes que cheguem a aquecer no vigor, não é na panela, sejam arrebatados. Assim os verdes, ou seja, os pecadores jovens, como os que estão ardendo, ou seja, os pecadores mais velhos. Então Davi diz aqui que Deus arranque, meu Deus do céu, e assim, ó, de repente. Por isso que eu estou dizendo, o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa palavra, que ainda haverá muita, mas muita mão pesada de Deus. Haverá ainda muita catástrofe ainda nessa terra onde Deus vai calar muitos ímpios. O justo se alegrará quando vir a vingança. Lavará os pés no sangue do ímpio. Isso aqui significa quando a pessoa que é correta, que é verdadeira, ela, quando vê o fim do homem ímpio chegar, ai, que alívio. Que bom que essa pessoa saiu da terra, porque é uma pessoa tão ruim, tão detestável de se conviver, que a morte dela é uma alegria. Já viu gente assim? Diz a Bíblia que o rei Jeorão morreu e não deixou saudade de si. Vai morrer muita gente que não vai fazer nem falta. Nenhuma falta. Já foi tarde. É isso que Davi está nos ensinando, que essas pessoas como espinhos serão cortadas e Deus varrerá da terra. E o justo, quando vê isso, vai se alegrar. E o sangue, lavar os pés no sangue do ímpio, é a vida imunda dessa pessoa que foi conduzida pelo diabo. É o sangue dela sendo derramado. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18:32. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Mesmo que seja impiedoso, Deus quer que se arrependa e se converta para viver. Mas não tem arrependimento, não tem mudança, não tem metanoia. Não se arrepende,
não tem tristeza na alma de pecar contra Deus e pecar contra o próximo, serão arrancados. E o justo, quando vê isso, saber disso, uma pessoa que tirou a vida da outra, uma pessoa que roubou, uma pessoa que estuprou, uma pessoa que fez barbaridades na terra, quando ela é arrancada, há uma alegria. O justo, a pessoa justa vai se alegrar demais. A pessoa correta, a verdadeira, vai se alegrar quando isso acontecer. Então, queridos, se você está perto de pessoas que são ímpias, abomináveis, instrumento do diabo, onde os demônios se manifestam, os espíritos imundos se manifestam, e essas pessoas são cambalacheiras, perseguidoras, desonestas, cruéis, profanas, essas pessoas são vigaristas, essas pessoas são difamadoras, caluniadoras, dão falso testemunho, falsos testemunhos. Essas pessoas são pervertidas em qualquer área que elas estão. Prepara-te que Deus arrancará. Deus arrancará. É Deus, o justo juiz, que arrancará. Porque Ele ama fazer justiça na terra. Então dirá o homem. Aí Davi diz, então agora o homem dirá, quando isso acontecer, deveras há uma recompensa para o justo. Qual a recompensa? O galardão, o prêmio, é de se cumprir o desejo do seu coração. De orar e ver que tantas pessoas são corruptas, são mentirosas, mas Deus arranca. Há uma recompensa. E um galardão que o justo tem aqui é de ver o mal cair por terra. Está preparado e preparada para ver o mal cair por terra? E o mal está dentro do pecador que não se arrepende? Bom, vai tombar. Eita, Deus grande. Vai tombar e não vai demorar. Glória. E ele termina dizendo, deveras há um Deus que julga na terra. Aleluia. Com bastante alegria, um Deus que dá uma recompensa para o justo. E com muita alegria, há um Deus que julga na terra. Aleluia. Existe um Deus, um soberano Senhor, um Espírito Supremo, um absoluto, dominador do céu, da terra e do mar, dominador de tudo que se existe, que se conhece e o que se desconhece. Aleluia. Existe um Deus que julga, que coloca na balança, um Deus que traz a prestação de contas, um Deus que traz a cobrança junto com Ele. Aleluia. É Davi nos ensinando através do Espírito Santo que o homem ímpio, o homem endemoniado, um templo de demônios, pode fazer o que quiser, dizer o que quiser, se armar como quiser. Mas quando ele bate de frente com alguém que crê em Deus, irmãos, vai pegar em bomba chiando e vai explodir nele mesmo. Pois é o Deus que faz a maldição ser revertida em bênção e a maldição volta para quem lançou. Eles queriam a morte de Davi e eles mesmos caíram na armadilha que eles tramaram. Deus era com Davi e Deus fulminou e tirou da vida de cena de Davi todos esses que Satanás inspirou e atiçou para aniquilar o servo de Deus. Assim é o justo juiz que em Cristo Jesus está nos protegendo para anunciar o Evangelho, para viver com a família, para ter uma vida em paz e sossegada e no final ter a vida eterna. Deus, Ele guarda os seus, crente. Glória a Jesus. Se sinta protegido, se sinta protegida. Agora te prepara, porque a recompensa vai vir para essa pessoa perversa. Se prepara para a notícia. Neste texto sagrado, o salmista Davi, como ele diz, deveras há uma recompensa para o justo. Deveras há um Deus que julga na terra. Ou seja, existe alguém que vai prestar contas, que não vai deixar isso ficar impune, isso passar em branco. Há um Deus que está vendo tudo, há um Deus que vai recompensar, há um Deus que vai quebrar os dentes, há um Deus que vai cobrar dos mentirosos, da congregação dos traidores, dos corruptos, dos injustos, dos mentirosos. Há um Deus que vai sentenciar a morte e vai arrancar e vai me livrar e vai me dar paz. Glória. A recompensa pode ser definida como um prêmio pago, um galardão ou uma compensação por uma ação meritória. O Deus da Bíblia, queridos, é conhecido como um Deus de recompensas. Deus não fica devendo favor a ninguém. A Bíblia diz que até um simples copo de água fresca que alguém dá para algum dos seus pequeninos
por ser seu discípulo ou seu seguidor, de modo algum perderá o seu galardão. Está lá em Mateus 10, 42. Os estudiosos das línguas originais chamam Deus de Yahvé Gemulot, o Senhor das recompensas. Jeremias 51, 56. Em Gênesis 15, versículo 1, Deus aparece na Bíblia como o primeiro pagador de recompensas da história. Ao consolar Abrão, Deus disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou como o teu prêmio pago. Eu sou como a tua compensação por uma ação meritória, Abraão. Você crê em mim, você merece méritos. Aleluia. Em Ruth 2, 12, Boaz abençoou Ruth e Boaz disse: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E ela casa com Boaz, engravida de Obed, dá luz a Obed, né? E Obed gera Jessé, Jessé gera Davi e Jesus nasce nessa linhagem. Em 2 Samuel 22, 21, o rei Davi disse: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Segundo Crônicas 15, 7, o Senhor promete recompensar os que fazem a sua obra, dizendo: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia. Então se esforce, não desfaleça, Deus vai lhe recompensar. Louvado seja Deus. Jó 34:11, a Bíblia revela a recompensa do Senhor, dizendo: porque segundo a obra do homem, ele paga e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Salmo 19, verso 11, o salmista afirma que em guardar os mandamentos do Senhor, há grande recompensa. Aleluia. Isaías 40:10, o profeta disse: eis que o Senhor Jeová como forte e o seu braço dominará. Ele virá como forte e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele e o seu salário diante da sua face. Lucas 14:14, o Senhor Jesus afirmou que aquilo que fizemos aos necessitados, que não podem nos recompensar, o nosso Pai Celestial nos dará recompensa na ressurreição dos justos. João 4:36, Jesus afirmou: e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Em Romanos 2:6, Paulo afirma que o Senhor recompensará cada um segundo as suas obras. 1 Coríntios 3:8, Paulo afirma: ora, o que planta e o que cega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Aleluia. Segunda carta aos Coríntios 5:10, Paulo ainda diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Colossenses 3, versículo 23 e 24, Paulo também diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serves. Hebreus 10, 35, a Bíblia diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Em 1 Pedro 5,4, o apóstolo Pedro menciona a recompensa dos pastores. Pedro diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Segundo a carta de João, versículo 8, o apóstolo João nos adverte, dizendo: olhai para vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. E Apocalipse 22:12, o próprio Senhor Jesus disse: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, segundo o dono de todas as coisas, e por sendo dono de todas as coisas, e por já nos ter dado a própria vida, a respiração e tudo mais, Deus não precisaria pagar nenhuma recompensa para os homens. Porém, Deus se agrada em dar presentes ao homem e recompensá-lo por sua grandiosa generosidade. Veja como é lindo servir ao Senhor, como é maravilhoso servir a esse Deus vivo. Quem não faz nada para o Senhor não recebe nada. Quem faz alguma coisa para o Senhor recebe
galardão. Quem faz muita coisa para o Senhor recebe muitos galardões, recebe prêmios da parte do próprio Deus que se agrada em premiar, tanto aqui na terra quanto o galardão no céu, os prêmios que ele tem reservado para todos aqueles que amam Cristo Jesus e serão galardoados. Eu quero ganhar o meu galardão, aleluia. Então vamos trabalhar por aqui na internet, levando a palavra de Deus, trabalhar na igreja, trabalhar na sociedade, se esforçar, louvado seja Deus. E finalizando esse Salmo 58, haverá uma recompensa para os ímpios, e aqui você vê que o fim deles é inferno. Está na lista, né, no Novo Testamento, que nenhum deles herdará o reino de Deus. E antes de morrer, podem morrer muito cedo, perder a vida muito cedo, sejam pobres, sejam ricos, aonde tiver um iníquo, um instrumento maligno, não ficará na terra, irmãos, porque o Senhor Deus da recompensa, ele visitará. Se preocupe não, Deus visitará de madrugada, Deus o visitará pela manhã, pela tarde, pela noite. Deus nem dorme e nem cochila, ele é o guarda de Israel. E a visita de Deus para esses ímpios, por isso que ele pega de repente. Provérbios 29:1. Ao homem repreendido muitas vezes endurece o serviço, será abatido de repente, sem que ninguém o cure. Haverá recompensa para todos esses que falam mentiras. Haverá recompensa de Deus, não é nossa. É o Senhor que ama a justiça, que ama o que é correto, que ama o que é verdadeiro, que ama o que é justo, porque é o caráter dele, do atributo dele. Isso se revela o próprio Deus em qualquer ambiente social, seja ela conjugal, familiar, seja ela municipal, estadual, nacional, internacional. Em qualquer língua, em qualquer nação, em qualquer cultura, Deus ama a justiça. E ninguém que é cambalacheiro, que está na mutreta, que está no gato com lebre, que está mentindo a congregação dos injustos, como caiu a congregação de Satanás, caiu a congregação de Saul, caiu a congregação de Senaqueribe, caiu a congregação de Nabucodonosor, caiu a congregação de Herodes, caiu a congregação dos imperadores romanos, caiu a congregação dos reis corruptos, dos presidentes, dos políticos, dos leigos, dos cantores, das cantoras, de qualquer um que pisou nessa terra, que ainda pisa, se está na mutreta, se está na mentira, perseguindo e enganando, vai ser arrancado como os espinhos. Oh, glória a Jesus. Aguarde as notícias. Não se espante, não. Se você me acompanha aqui, se prepara. E só espera aí a televisão, a mídia, as redes sociais notificar. E lembre-se, todos eles são arrancados, feito capim seco. E todos eles não têm salvação em Cristo. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. Compartilhe esse vídeo, que chega em vários corações. E lembre-se, Deus é um Deus justo. Se vive no pecado, ofendendo, denigrindo a santidade, insultando o Deus vivo, bom, e o baque é grande, a queda é feia. Vem para Cristo, você que ainda não é crente, você que já é cristão, firme na rocha. O céu de glória nos espera. Ore comigo. Bendito Deus, amado Pai que estás no céu, Senhor, louve e engrandeça o teu nome, porque tu és um Deus justo e santo. Obrigado, Senhor, por esse grande alerta para todos nós. Faça a sua vontade na terra, porque todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Obrigado, Senhor. Edifica a fé de cada um que ouve essa mensagem. Glorifica o teu nome mais uma vez, meu Pai, nesse texto sagrado. Em nome de Cristo Jesus, como tu já tem glorificado. E mais uma vez, Senhor, revela como Deus vivo, o Deus verdadeiro e Cristo Jesus quem tu enviaste. Assim te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo no teu coração. Não te esquece que o nosso alvo é o céu de glória. Se Jesus não voltar, se Deus quiser e a gente viver, vamos entrar no Salmo 59, que é uma bênção. Amém? Até os 150 salmos, se Deus assim quiser. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Pai do Senhor, crente, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Ô glória!